Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Nunca vou deixar de falar Boa Noite, Goiás, porque o programa já há algum tempo leva esse nome, Boa Noite, Goiás. Mas o programa, assim como a TV Brasil Central, acabou ganhando proporções muito maiores até do que a gente poderia imaginar e acabou virando Boa Noite, Goiás, Boa Noite, Brasil. E por que não? Afinal de contas, a internet serve para quê? Para conectar a gente com o mundo todo. Então, o Boa Noite ficou restrito, mas ao mesmo tempo ele ganhou áreas de amplitude. Boa noite para todo mundo. De repente, e nós já fizemos isso, tem gente lá na China assistindo a gente. Não sei como, mas deve ter. Tudo é possível. A gente já fez, inclusive, transmissões ao vivo diretamente da China, o que significa que o mundo agora é isso aqui. É a tal da aldeia global, né, do McLuhan. Muito bem, embora o quintal nosso seja o mais importante, mas a gente vai fazer com que o nosso quintal ganhe também essa amplitude toda, até porque, especialmente de Brasília, tem vindo os assuntos que têm norteado os nossos programas. E muitos programas aqui na TV Brasil Central. E a Brasil Central está crescendo, mas crescendo assustadoramente para quem não esperava isso. Porque para quem esperava e planejou, tudo está correndo dentro do planejamento, tudo está correndo dentro do normal para quem gosta de trabalhar e para quem trabalha. A Brasil Central está crescendo cada vez mais, seguramente é a emissora pública que mais cresce no Brasil e dentre todas as emissoras, ela ocupa um lugar de destaque também. A gente tem crescido em termos de programa, em termos de conteúdo, em termos de opinião, principalmente, que é uma coisa que move o mundo e você, telespectador, tem certeza que quer ouvir opiniões, ainda que seja para discordar de nós que estamos aqui no estúdio, mas isso é bom, porque estimula a sua própria opinião. Você ouvindo a opinião de alguém, ouvindo de outra pessoa, você vai falar, não, pera lá, eu acho que é por aqui. E você toma o seu próprio caminho. Então o programa já tem vinheta nova, que você viu aí rodando agora na abertura. Tem um nome, que agora é muito mais amplo, embora tenha sido reduzido em termos de número de letras. É só Boa Noite. Boa noite que vale para o mundo. Boa noite, mundo, né? Boa noite, Goiás. Boa noite, Brasil. E o programa está intensificando cada vez mais, desde que a gente voltou das férias, o programa está intensificando cada vez mais esse espaço para debates. Ainda que não seja como hoje, imagino que vai ser, um debate mesmo entre posições antagônicas, contrárias. Mas a gente vai ter também entrevistas individuais, a gente vai ter programas em que, de repente, dois convidados podem vir ao programa para fazer uma análise das situações que a gente está vivenciando nesse Brasil e até no mundo também. Como poderemos ter também, tanto de um lado quanto de outro, esquerda ou direita, que é uma coisa que cansa, né? Direita, esquerda, aquela coisa toda, mas é o que move o mundo, é o que move a política, principalmente aqui no Brasil. O programa de hoje, a gente vai dedicar uma boa parte dele para repercutir aqui no estúdio, com a sua participação pelo telefone, pelo nosso WhatsApp, a gente vai repercutir a presença do governador Ronaldo Caiado num evento em Brasília, na manhã de hoje, em que ele deu algumas declarações e, dentre elas, a gente pensou uma sobre a qual a gente vai querer ouvir os nossos convidados e, especialmente, você. Veja, por exemplo, o que Caiado disse na manhã de hoje. E não é novidade, a rigor, mas o que é de novidade nisso é a ênfase que ele empregou para dizer o seguinte. Não, melhor que ele diga. Vamos ver o que é que o governador Ronaldo Caiado disse em Brasília. O Brasil tem um governo que só fica naquele tititi de fofoca. Ali é a pauta da educação, da saúde, da inteligência artificial e o mundo está andando a 200 km por hora. Que você gostaria de dizer, se estivesse no lugar dele, ou não. Opinião sua, a gente vai guardar para daqui a pouco, mas eu quero apresentar primeiro os nossos convidados. São dois advogados, e dois advogados diretamente ligados à política. Eu começo apresentando aqui ao meu lado, doutor Vitor Hugo, advogado que trabalha na área eleitoral e outras também. Tudo bem, doutor Vitor? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite, Paulo. Já quero aqui deixar minhas homenagens e render aqui os parabéns a todos vocês da TV Brasil Central por reinaugurar aqui esse estúdio, o programa em uma nova fase, com um novo nome. Até te falei, Paulo, que aqui eu vim em 2021, né? E sem dúvida nenhuma dá para notar o tanto que isso aqui está ficando bonito, o tanto que evoluiu de lá para cá e o tanto que vocês têm aberto cada vez mais estúdio com mais qualidade. Então, parabéns. Dá meu boa noite aqui ao doutor Bruno Pena, grande advogado eleitoral aqui no estado de Goiás, qual me inspiro bastante. Que tenhamos um ótimo programa mais uma vez e agradeço o convite. Eu ia falar depois, mas já que o senhor deu esse gancho, eu tenho que fazer... spoiler, só um pouquinho. Só spoiler, mas eu tenho que dar o crédito, né?
Porque isso tudo está acontecendo aqui graças ao presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, né, que enxergou longe, desde quando ele chegou aqui, há 5 anos. Ele falou, gente, mas uma estrutura desse tamanho aqui, mal aproveitada, subutilizada ou nada utilizada, temos que fazer muita coisa aqui dentro. Ele já fez muitas. Quando ele chegou, existia apenas um estúdio aqui na TV Brasil Central em funcionamento. Este aqui, onde a gente está nesse momento, dá até para um dos câmeras, de repente mostrar, um dos câmeras aí pode mostrar aqui o que é que nós temos aqui. É um estúdio enorme, é um espaço enorme. Antigamente, dá para mostrar lá no fundo, também está meio escuro, mas só para a gente ter uma ideia. Olha o tamanho desse estúdio, que eu acho difícil que alguma outra emissora de televisão tenha um estúdio desse tamanho. Ele era, sabe o quê? Ele era depósito de entulhos. Não tinha nada aqui dentro, a não ser entulho, lixo e coisas que eram para ser jogadas fora, e até isso não aconteceu. Ele resolveu fazer com que esse estúdio, depois de 12 anos de criado lá atrás, ele pudesse ter utilidade, como passa a ter a partir de hoje. Então, é um orgulho meu para poder dizer, olha, eu inaugurei esse estúdio, porque esse estúdio o tamanho estava aqui, mas ele não estava sendo utilizado. E naquela época se comprou, né, uma imensidão de equipamentos, né, caríssimos, que também não eram utilizados. Então, nada se gastou desnecessariamente para que a TV Brasil Central pudesse funcionar como funciona hoje. Isso se deve a essa gestão de Reginaldo Júnior, juntamente com toda a equipe que abraçou esse projeto e está fazendo com que ele se torne realidade. Esse aqui é simplesmente, tínhamos aqui apenas um estúdio, como eu disse, mas esse aqui agora já é o 12º estúdio criado nessa gestão de Reginaldo Júnior, de Ronaldo Caiado, de Daniel Vilela, né, que foram entender finalmente o que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer em uma empresa de comunicação. Muito bem, eu quero ter uma fala também do Reginaldo sobre isso, e eu quero guardar para daqui a pouco, porque eu tenho que apresentar também, embora já tenha sido antecipado aqui pelo Dr. Vitor Hugo, o nosso outro convidado, Bruno Pena, também advogado eleitoral. Prazer em recebê-lo, boa noite. Prazer é meu, boa noite, Paulo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui no seu programa, você que é um patrimônio histórico do jornalismo do estado de Goiás. Bora. E também aqui na TV Brasil Central, patrimônio de todo o povo do estado de Goiás. Ratifica a palavra do Dr. Vitor Hugo, um grande advogado que milita também na área do direito eleitoral. A TBC é patrimônio nosso, com esse crescimento, essa valorização da TBC, eu fico muito feliz. Para mim é sempre uma alegria poder vir aqui. Que bom. E ela, basta já ter assistido a TV Brasil Central em outros tempos, ela não se prestava antes a esse tipo de coisa, de debate político envolvendo oponentes, né, dentro do espectro ideológico. E Ronaldo Caiado entendeu bem isso, Daniel Vilela também entendeu bem isso, e claro que a gente faz esses debates com toda naturalidade, mas abrindo espaço jornalisticamente para as opiniões diferentes, sem agressões, sem ofensas, sem nada, apenas com base em fatos. Aqui não tem fakes, tá ok? Você pode participar, o nosso WhatsApp para a sua ligação, para a sua opinião, 98200-3223, 98200-3223. Lembrando que esse programa é transmitido pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa. São duas emissoras parceiras produzindo conteúdo e veiculando conteúdo, que são conteúdos, né, que são do seu interesse. A gente volta rapidinho. O Boa Noite já está no ar. Muito bem, boa noite Goiás, boa noite Brasil, boa noite mundo, né? O programa de hoje vai se basear em uma frase dita pelo governador Ronaldo Caiado na cidade de Brasília, onde ele esteve hoje durante um evento do LIDE, que é um grupo de empresários, que reúne um grupo de empresários, e lá ele deu uma declaração que a gente já disse na abertura do programa e que é o título também nas nossas páginas na internet, que é o seguinte: Caiado, aspas, o Brasil tem um governo que só fica no tititi da fofoca. Lembrando, então, o nosso número de WhatsApp para a sua participação, e a gente vai pegar um pouquinho mais do trecho, então, de Ronaldo Caiado dizendo em Brasília essa frase que norteia o nosso programa no dia de hoje. Vamos ouvir.
O Brasil tem um governo que só fica naquele tititi de fofoca. Qual é a pauta da educação, da saúde, da inteligência artificial? E o mundo está andando a 200 km por hora. Por hora, começa pelo doutor Vitor Hugo. Ronaldo Caiado tem razão? Tem razão, Paulo, tem razão. À medida que nós já estamos quase entrando no ano eleitoral e alguns números só têm caindo. Por exemplo, do governo. Desaprovação do governo já bateu recordes e fica dependendo de algumas narrativas do que a oposição diz para poder melhorar, né, o índice de aprovação, ao invés de mostrar resultados concretos. Quando a gente vê o governo Lula, a gente vê recorde de estatais. Quando a gente vê o governo Lula, a gente vê um recorde aí de déficit financeiro. Quando a gente vê o governo Lula, a gente vê avião da FAB, por exemplo, com falta de combustível. Quando a gente vê um governo Lula, a gente vê o anúncio, por exemplo, do ano de 2026, em que não terá dinheiro para pagar custos fixos básicos, como já foi anunciado. Quando a gente vê o governo Lula, a gente vê um governo que criou, né, de alguma forma, aí, a maior carga tributária, a mais pesada do mundo, com a reforma tributária que vem alimentar um Estado mais gordo, um Estado mais obeso. Quando a gente vê o governo Lula, Paulo, a gente vê o recorde, por exemplo, de queimadas, o recorde de mortes por dengue, o recorde, Paulo, realmente de desaprovação e de tudo aquilo que eles falavam que seria uma pauta de governo. Logo, Ronaldo Caiado tem razão, sim. Tá bem. Vamos agora ouvir o doutor Bruno Pena, que também é advogado eleitoral, os dois, ambos são advogados eleitorais, com uma atuação brilhante nessa área. E eu quero saber do senhor o seguinte: isso tudo que foi dito pelo doutor Vitor, o senhor quer contrapor, o senhor se sente bem contrapondo, o que é que o senhor tem a dizer? Caiado disse que esse governo só fica no tititi de fofoca, se referindo logo depois, e eu pedi a matéria, tem o restante da fala, porque ele fala de áreas que são vitais, né, para o crescimento de um país, que não estão tendo a devida atenção por parte desse governo do PT. Como, por exemplo, inteligência artificial, não adianta você querer achar que vai ignorar e vai ficar por isso mesmo. Você vai ficando para trás. Ele citou outros casos também. O governo Lula vai bem? Tem fofoca que atrapalha, que ele pense numa coisa para crescimento do país? Existe isso? Eu discordo do governador Ronaldo Caiado. E os números estão aí para isso. Nessa semana, o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego da série histórica dos últimos 12 anos. O Brasil atingiu a menor taxa de desemprego. Pouco mais de 5%. Pouco mais de 5%, 5,4%. Esse mesmo governo do PT, sem falar para trás das outras experiências do governo do PT, nesse último governo do PT, fez-se a reforma tributária que buscou trazer uma maior justiça fiscal para o país, simplificando a cobrança de impostos para o consumo, que a taxação do consumo é a taxação mais desigual. Quem ganha muito, quem ganha pouco, paga a mesma quantidade de impostos. Buscou desonerar 90% da população com o imposto de renda de pessoa física. Está buscando uma maior taxação dos bancos bilionários e bets, e trouxe na reforma tributária, por exemplo, a possibilidade de taxação da propriedade de quem tem jatinho, de quem tem iate, de quem tem veículos de luxo que não eram taxados antigamente e que passa a ser taxado agora e que depende da regulamentação dos estados. No estado de Goiás, por exemplo, do governador Ronaldo Caiado, ainda não se regulamentou a cobrança de taxação de iate, de aeronave, de jatinho, e é preciso fazer essa justiça fiscal, e por isso eu discordo do governador Ronaldo Caiado. Tá bem, doutor Vitor Hugo. Antes, deixe-me começar a colocar participações de telespectadores. Tem aqui, deixe-me ver, não colocou o nome. Por favor, coloque seu nome no início da mensagem. Facilita a vida da gente para ler as mensagens e ganha-se com isso tempo para que a gente possa ler mais mensagens ainda. Tive que ir lá no perfil para buscar o nome do Valdeir Marques. O Valdeir diz o seguinte: tititi é nada. O negócio é a corrupção e os desmandos, ideologias, protegem os bandidos. Ele não bota risadas no final, né? RS. O senhor concorda, então, se o senhor concorda com o que disse Ronaldo Caiado, qual seria, na sua opinião, a maior fofoca que já teria sido
propagada por esse governo? Eu acho que quando o governador Ronaldo Caiado quis dizer fofoca, é justamente porque fica-se ali, Paulo, em torno de pautas de tarifaço, de Eduardo Bolsonaro, de prisão de opositor, de perseguição de opositor, do Supremo sendo o principal aliado, escritório de advocacia do Poder Executivo, do que de fato efetuar coisas concretas. Quer dizer, conversa fiada. Conversa fiada é isso, né? Nós não temos a pauta, a proa do país que segue em diante, que segue em frente. Por exemplo, não tem como eu concordar e dizer que houve justiça fiscal se nós tivemos um governo que taxou as blusinhas da Shopee. Será que realmente era classe média, classe alta, por exemplo, que fazia essas compras na Shopee e agora, né, aquelas compras acima de $50 foram taxadas? Como é que eu vou falar se desde 2023 que houve justiça fiscal, se a cada 37 dias o governo Lula cria ou aumenta o imposto? Será mesmo que nós vamos cair na conversa de que está havendo algum tipo de alívio fiscal? De forma alguma. Essa conta está sendo dividida para todos e principalmente para os mais humildes. Tá bem. Telespectadores participando e eu registrando aqui. Boa noite, Paulo. Aqui é o Souza, setor Aeroporto Sul, Aparecida. Moço, até quando esse Lula vai ficar falando de Bolsonaro? Ele tem que arrumar o Brasil que os comparsas dele estão quebrando. Ok? Diz aqui o Souza. O senhor citou agora o número, por exemplo, de desemprego no Brasil, que é o menor nos últimos anos. É histórico isso, 5 pouco alguma coisa, vírgula alguma coisa. Mas só isso resolve o problema do Brasil? Quando é que Lula, por exemplo, vai realmente se encontrar com Trump para tentar fazer aquela negociação que ele imagina que seja favorável ao Brasil? Primeiro, esse encontro, na opinião do senhor, vai realmente acontecer? Porque tem muita gente que duvida, até pelo fato que Trump já acenou com essa possibilidade para outros países, outros governantes também, isso não aconteceu. O senhor tem expectativa? Aliás, só para deixar claro uma coisa que eu deixei de falar no início, mas como eu falei que é debate, acho que fica implícito, né? O senhor é simpatizante da esquerda, não só simpatizante, mas praticante, assim como Vitor Hugo da direita, ok? Então estão aqui os dois lados representados. Lula vai realmente se encontrar com Trump e, encontrando-se com Trump, ele corre o risco, de repente, de levar sei lá, alguma coisa humilhante, uma carraspana, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Não acredito. Pela liderança internacional que o Lula tem exercido, e isso ficou demonstrado na Assembleia Geral da ONU. Acaso, né? Por acaso. Por acaso. Por acaso, inclusive, pode-se até dizer, mas registrado, inclusive, pelo presidente Donald Trump, que diz que teve uma química ali, né? Rolou uma química ao encontrar o presidente Lula. Eu acho que é possível esse encontro e é necessário. Existem pessoas do Brasil que estão nos Estados Unidos, que se dizem patriotas, trabalhando contra os interesses do país, a exemplo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que buscou uma taxação ao Brasil. O governo brasileiro, liderado inclusive pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tem buscado afastar essa taxação que é necessária para a nossa economia. Muito embora as exportações do Brasil tenham crescido depois da taxação, as importações também, a balança comercial tenha melhorado, é importante que haja essa negociação, mas com altivez, defendendo a soberania do país, os Estados Unidos que cuidam do seu quintal não venham se intrometer nas decisões tomadas no Brasil. Doutor Vitor Hugo, acredita que esse encontro vai acontecer e que seja favorável ao Brasil? Bom, nós sabemos como o Donald Trump ele funciona, é um baita negociador, é o líder aqui do Ocidente, se não dizer o líder mundial, sabe muito bem como se negocia e o jogo está sendo jogado. Eu acho engraçado falar de soberania quando nós ficamos 4 anos no governo Jair Bolsonaro, com Gleisi Hoffmann e companhia, toda a turminha da esquerda, indo para os Emirados Árabes, indo para outros países simpatizantes aí de regimes ditatoriais, dizer que o Brasil estava sofrendo um golpe. Por exemplo, Dilma Rousseff, mesma coisa, quando houve ali o impeachment, quando houve inclusive a Dilma Rousseff, ela consultou as Forças Armadas para poder intervir, né? Eles estavam sempre lá no mundo internacional dizendo que aqui no Brasil a democracia não estava sendo obedecida e agora me vem com esse discurso. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos sob risadas e hoje ele é temido por todos da esquerda. Ele saiu daqui e todo mundo rindo e as pessoas agora dizendo, será que ele vai ter compaixão para não articular contra o Brasil lá fora? É engraçado, saiu ridicularizado e hoje um país inteiro cita o nome dele todos os dias pedindo compaixão. Sim, o senhor queria dizer? Não, eu não tenho um pingo de medo do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Quem, na verdade, tem demonstrado uma covardia recorrente tem sido o próprio Jair Bolsonaro. Veja a postura do Lula ao ser interrogado pelo Moro. Veja a postura do Bolsonaro a ser interrogado pelo Alexandre de Moraes.
fazendo gracinha, pedindo perdão, chamando para ser vice, morrendo de medo de ser preso, e preso continua sendo. Então eu acho que não há o que você falar. O Lula também, só para pegar o gancho, Pois não. o Lula também não chegou a oferecer jabuticaba para o Trump? O que Trump, é um, mas pro Moro não. Que é um algoz dele também. Trump é algoz dele e do Brasil. Não, o gosto do Brasil, dele não. Sim. Agora o Mas comparativo ele que tem que comanda o ser Brasil. feito, o comparativo que tem que ser feito foi do Lula com o Moro. Em momento nenhum ele chegou pro Moro e falou: não, senhor, desculpe, o senhor gostaria de ser meu vice? Uma postura de acovardamento completo do Bolsonaro. A postura é completamente diferente. Agora, com relação a ditaduras, quem foi lá ganhar joias e presentes do príncipe da Arábia Saudita foi o senhor Bolsonaro. Não foi o Lula, não foi a Gleisi Hoffmann. Quem estava lá trouxe Rolex, trouxe colar de diamantes, de uma ditadura sanguinária que é a Arábia Saudita, foi o Bolsonaro. Está aí, é só jogar no Google para poder conferir. Tá bom. Já que você está falando em termos de comparações, o tratamento que Lula recebeu do próprio STF, quando ele estava lá, 583 dias na cadeia lá em Curitiba, é o mesmo que foi dispensado hoje pelo STF a Jair Bolsonaro? Quer dizer, também não tem aí uma diferença? Não tem diferença. Não? Primeiro que Lula nunca pediu anistia, porque anistia pede quem é culpado. Ele já pediu. O Lula não. Lá atrás, em 1979. Não, em 1979 Mas não foi pediu. ele que pediu. Aí ele encabeçou. Inclusive, havia setores, eu particularmente vejo como um erro aquela anistia. O Brasil é o único país da América Latina, Paulo, que não levou os criminosos da ditadura militar a julgamento. Para mim tinha que ter sido levado todo mundo a julgamento. Todo mundo a julgamento. Agora, no país recente, quem tem pedido anistia ampla e restrita é o senhor Bolsonaro. Lula não pediu anistia. Lula disse que ia provar a sua inocência e o processo foi lá e foi anulado pelo Mas STF. ele não foi provado inocente. O mérito não foi julgado. O processo foi anulado, a presunção é de inocência. Não. Existe presunção de culpa. O processo foi anulado, mas não houve julgamento de mérito para dizer o Lula não roubou, o Lula não matou, é inocente. Isso não existe. E nunca teve também falando que ele roubou. E esse dinheiro todo que foi embora e voltou. Deixa eu falar uma coisa. Inclusive, deixa eu fazer um registro. Não, deixa eu fazer um debate registro. entre os senhores. Deixa eu Não há nenhum ato de ofício, eu desafio qualquer um a apontar na sentença que condenou o Lula qualquer ato de ofício do presidente Lula que tenha levado a atos de corrupção. Ele foi condenado por nomear pessoas que posteriormente, sem o conhecimento dele, praticou atos de corrupção. Inclusive foi criticado por toda a comunidade jurídica internacional por isso, por um juiz que se mostrou quem é, que é o senhor Moro. A comunidade jurídica internacional Inteira. e a soberania. Vamos pensar nos juristas daquela época aqui do Brasil. Perceba mais uma vez. O que eu gosto Mas de ninguém sempre pôs dizer? taxa, não. Criticou a decisão. Na época, né, em que o Lula, ele, de alguma maneira, como está dizendo aqui, foi inocentado, isso nunca aconteceu, é um erro técnico muito grave. Paulo, você não formou em Direito? Eu? É? Não. Pois bem, não precisa de formar em Direito para saber que o Lula, por exemplo, ele jamais foi inocentado, mas o processo foi anulado. Uma coisa é forma, outra coisa é mérito. Isso até mesmo o senhor, que não é um especialista em Direito, sabe disso, mas o contorcionismo da esquerda, ele é muito grande. E acabou de falar, foi Existe condenado. presunção de culpa? Foi condenado. Não, forma e mérito. A gente já até Existe discutiu isso presunção daqui de culpa? aqui. Só isso que eu quero saber, Forma se e mérito existe são ou coisas não. distintas, a gente aprende isso no primeiro período de Direito e nós já discutimos isso aqui uma vez. Agora, Paulo, o Lula não precisava de pedir anistia quando ele foi condenado. Ele não precisava. Ele já sabia o que ia acontecer no Supremo Tribunal Federal, que quem anulou sua condenação, inclusive ontem, foi empossado no Supremo Tribunal Federal como presidente, apertaram as mãos, riram um para o outro. A anistia do Lula era o Supremo Tribunal Federal. Agora, a anistia do Bolsonaro foi ser julgado de maneira irregular, na última instância, ferindo o duplo grau de jurisdição. O Bolsonaro, que já foi, de alguma forma, julgado por aquele, né, que se achava a vítima lá em cima, que como advogado não tem como defender o que o Supremo Tribunal Federal fez. Não tem como, a não ser aqueles garantistas de ocasião, que muda o personagem e aí ele, de alguma forma ali, ele vai defender os seus interesses. Agora, o que eu quero dizer? Se você é advogado, se você estuda a Constituição Federal, se você se diz garantista, se você se diz legalista e não critica o julgamento do Supremo Tribunal Federal, algo está errado. Existe má fé, porque não tem como. Os mesmos que falaram do julgamento do Sérgio Moro, e eu, à época, falei do julgamento do Sérgio Moro, se é nesse momento dizer que há um processo escorreito, algo está errado. Ou é má fé ou está mal intencionado. Doutor Bruno, fique à vontade, é um debate entre os senhores. Claro. O pai do garantismo penal chama Luiz Ferrajoli. Foi citado várias vezes no voto do ministro Luiz Fux, indicado pelo PT.
que deu um voto de absolvição do senhor Jair Bolsonaro. O pai do garantismo penal discordou do voto do senhor Luiz Fux. Não sou eu, não. É a pessoa que inventou o garantismo penal, discordou do voto do senhor Luiz Fux. Porque no Brasil teve uma pessoa que disputou as eleições, perdeu as eleições, não aceitou a derrota de forma irresponsável, influenciou várias pessoas e tentou um golpe no Brasil. Foi processado, foi julgado e foi condenado em condições bem melhores do que ele já defendeu, por exemplo, homenageando o Coronel Brilhante Ustra, torturador, condenado pela justiça na época da ditadura militar. Também esse assunto é polêmico, né? Que ele teria sido Não, julgado. eu tenho uma pergunta. O advogado Bruno Pena concorda com o processo que foi no Supremo Tribunal Federal? Existiram vários excessos naquele processo. Pronto, As acabou. pessoas Não, precisavam ser responsabilizadas. É só isso. E ele foi condenado Então, merecidamente. É só isso que eu preciso. Bolsonaro foi condenado como ele merecia. Então é um advogado que abre dizendo que houve vários excessos, porém, não é preciso observar o devido processo legal, porque algumas pessoas tentaram golpe e mesmo que ao atropelo da lei e da Constituição, tinha que punir. Os fins justificam os meios. Bolsonaro é inocente. Advogado, inocente. E não tentou golpe. Inocente, não tentou golpe. Ah, não. Então o que não teve? tentou. O que ele fez? Leu o voto do Fux, que eu me filio aquela É só corrente um voto do inteira. Fux? Me leu o voto... você me fez uma pergunta objetiva. Tá. O Bolsonaro é inocente? Eu respondo sim. Leu o voto do Fux, que eu sigo ele na íntegra. Agora, um advogado falar para mim que houve excesso e concorda com a condenação, amanhã pode ser seu cliente, amanhã pode ser você, e amanhã você vai ter a mesma opinião? Ser jogado no inquérito... culpado. Ser jogado no inquérito de ofício, tá ok? Pro advogado Bruno Pena? Ser jogado no inquérito de ofício, Como em se que o ser juiz... jogado no inquérito de ofício? Por um juiz que se diz a vítima. Para você, tá ok, advogado Bruno Pena? Não concordo com Então, isso. pronto, então, não concordo, mas ele é culpado, deu um golpe, precisa ser responsabilizado. Então tá ótimo, o fim justifica os meios. É culpado, não sei como é que eu vou punir. Eu vou afastar a Constituição e a lei. Eu não concordo com o julgamento, mas tinha que ser punido. Não, teve estado de essa, eu exceção. não falei que concordo com o Eu julgamento. estado de gostaria exceção. entender, porque eu estou em busca, inclusive, de entender. Claro. O senhor disse que ele deu um golpe. Tentou dar um golpe. Primeiro que não deu, né? Tentou. Tentou dar um golpe. Segundo que... Porque se tivesse dado golpe, talvez já nem estivesse aqui hoje. Que prova tem de que ele tentou dar realmente esse golpe e de que ele teria envolvimento, participação nessa tentativa de golpe? Tá, vamos lá. Qual é a prova? Material. Material, tem uma minuta do golpe. Tem um Escrita por documento quem, assinada por quem? redigida por auxiliares do senhor presidente Bolsonaro. Mas o senhor disse que Lula também não sabia do que acontecia no governo dele com servidores ligados a ele. Tudo bem, falou da prova material. O que fala que o Bolsonaro sabia? Os comandantes militares indicados por ele. Por ele. O comandante da aeronáutica falou, estive presente numa reunião, ele consultou os comandantes militares, o comandante do exército, inclusive, ameaçou prendê-lo, aí o comandante do exército depois mudou a versão, mas o comandante da aeronáutica confirmou e disse que o comandante da Marinha havia aceitado. Tanto é que o comandante da Marinha foi processado no mesmo processo e condenado. A história ela é brilhante, Paulo. 2015, quando a Dilma Rousseff ela, foi vítima do chamado golpe, que elas disseram que foi vítima de um golpe mesmo passando pelas instituições, etc. Mas ok. Ela fez uma consulta formal às Forças Armadas pedindo intervenção. Uma consulta formal. Saiu do gabinete da presidência. Não sou eu quem está dizendo, não. Dá um Google aí. Vocês vão ver matérias à época, notícias à época. Quando você pega ali, mais ou menos em 2010 para cá, nós tivemos por diversas vezes o MTST e o MST praticando os tais atentados terroristas ao Estado Democrático nos poderes. A juíza Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, ela sofreu um atentado do MST em que sua casa foi colorida de tinta vermelha. O MTST, ele entrou no Congresso, no Supremo e também já manchou a estátua do Supremo Tribunal Federal de 2000 para cá. Eu te pergunto, o que aconteceu com esse pessoal? Eu te pergunto, o que aconteceu com Dilma Rousseff quando ela consultou as Forças Armadas em 2015 pedindo intervenção? A resposta é uma só, nada. Absolutamente nada. Então eu quero dizer que tudo que foi feito para chegar nesse julgamento é rasgar a Constituição Federal. Anteriormente, você perdia o cargo, você ia para a primeira instância, Paulo. Agora não mais. Antigamente, o processo que era crime era julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora não mais. Antigamente, os embargos de divergência a pegar uma pessoa, um tribunal de exceção, para pegar uma pessoa e acabar com a direita no país.
Essa é a intenção, Se não na ganha sua nas opinião? urnas, sim, se não ganha nas urnas ou não vê que Aí vai de tenta alguma um golpe. forma ter êxito, o que eles fazem? Prende os opositores. Vai na Venezuela, que o governo Lula reconhece como uma democracia plena. Ora, Lá é Arábia assim. Saudita. Lá é assim. O Lula apoia esse tipo de regime e quer instaurar aqui. Logo, Paulo, não há que se falar que nós temos um governo que, obviamente, governa sozinho, governa ao lado do Supremo Tribunal Federal. Tá bem, vamos lá. O senhor pode concluir a frase, o senhor pode ficar à vontade também, viu, para contestar se quiser. Telespectadores, Assunção, boa noite, Assunção. Paulo, até hoje eu não sei quem é o presidente do Brasil. Será que é o Bolsonaro? Porque o nome que é falado todos os dias, inclusive pelo Lula, é Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Lula foi um dos deputados, à época, que votou a favor da anistia, que anistiou vários bandidos na época, como é que é? Incluindo Dilma Rousseff. Sequestradores, assaltantes de banco. Torturadores. Então, tudo isso daí foi anistiado. Estupradores. Tudo isso Então foi ninguém anistiado. pode falar de ninguém, Eu acho que todos tinham que ter sido julgados. inclusive agora, do governo Lula para trás. Todo mundo tem que ser levado a E julgamento. não foi porque um tem privilégio, outro não tem. De ser Sobre o julgado, quê? de ser julgado e condenado. Mas todos foram julgados. Lula e foi condenados. julgado e condenado, mas depois foi descondenado. Não, porque o processo foi viciado. Sim, mas ele foi processo condenado, mas foi está viciado. livre, tanto está livre que está lá como presidente agora. Vamos lá. Cadê aqui? Educação não tem a ver com o assunto de hoje. Vamos lá. Boa noite. Parabéns, programa. Cadê? Parabéns pelo trabalho, esses. Enfim, vamos ler, né? Se tiver alguma coisa assim em relação à direita também. Oi? Por mim, pode ler tudo. Pode ler? Do jeito que veio? Do jeito que veio. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa aqui, que não colocou também. Que a vida te dê em dobro. Me ajuda aí, coloca seu nome. Você tem nome, me ajuda aí. Mas como eu já falei que ia ler, boa noite, parabéns pelo trabalho. Diz o seguinte, esses esquerdistas aí querem enganar o povo, mas o povo acordou e vai acordar. Me desculpe, estava lá no finzinho da matéria, da nota, Ednilza Alice, setor Serra Dourada 2. Esses esquerdistas aí querem enganar o povo, mas o povo acordou e vai continuar acordando. E aí? O que é que precisa ser acordado para entender, interpretando aqui a fala dela, da telespectadora, que o povo está acordando em relação ao quê dos esquerdistas? O que é que está errado com os esquerdistas? Na minha opinião, nada. Ela que tem que explicar no que ela acha que o povo está acordando. O presidente Lula foi eleito em todos os cenários discutidos até agora, provavelmente. Vai ser reeleito. O único presidente da República na história que tentou a reeleição e perdeu a eleição foi o Bolsonaro. Não aceitou o resultado das urnas, não reconheceu o resultado das urnas, deu no que deu. A esquerda, ela busca nesse país o fim das desigualdades, o fim da pobreza. A direita busca o quê? O fim da esquerda. Nada mais. Essa é a pauta da direita. A esquerda não busca o fim da direita? Não, para quê? Então, Está todo mundo preso? como é que o senhor atribui? Preso porque cometeu Cheio de crime, exilado, ué. cheio de Peraí. exilado político. Eu vou usar a frase Cheio de do exilado Bolsonaro. político. Quando teve uma rebelião em Pedrinhas, o que o senhor Bolsonaro disse? Ué, para não ir preso é só não cometer crime. Eu digo a mesma coisa aos bolsonaristas. Para não ir preso, só não cometer crime. Deixa eu a traduzir. semana- Posso traduzir aqui, Paulo? Pode, mas deixa eu só para não perder o gancho também. Pode ser que o senhor queira comentar alguma coisa sobre isso também. Semana passada, quem acompanha o programa viu que a gente colocou aqui uma fala do presidente Lula, fazendo uma provocação para a plateia dele, de petistas, naturalmente, e ele se perguntando, onde é que nós erramos, né, que a gente permitiu que a esquerda crescesse assim? Nós não podemos deixar a esquerda crescer. Quem não quer deixar alguma coisa crescer, quer que essa coisa morra. Não, de jeito nenhum. Como? Quem falou assim, vamos metralhar a petralhada, foi o Bolsonaro. Uma coisa é você impedir que algo ganhe espaço na disputa Sim, democrática. mas Lula disse isso. Ocupando Onde espaço. é que nós erramos que deixamos a esquerda crescer, a A direita direita crescer, disputando a eleição, ganhando a eleição em 2018, que o PT reconheceu o resultado. Pois é, então... Perdeu e Mas Lula está reconheceu o buscando a resultado. resposta. O senhor pode dar a resposta para Lula, então, onde é que a esquerda errou? Eu acho que a esquerda errou em vários momentos. Em vários momentos, se afastando de várias pautas importantes para a população, como, por exemplo, a segurança pública, que corrigiu o erro. A maior operação contra o crime organizado da história do país foi feita agora no governo do PT, buscando, inclusive, os tentáculos do crime organizado na Faria Lima, mostrando, inclusive, a relação que esse crime tem com setores importantes da economia e da política.
E a esquerda voltou ao poder. A democracia tem disso. Ora tem espaço para a direita, ora para a esquerda. Tá a esquerda nunca quis destruir a direita. Não. A direita se destrói por si só. É? Chega a constrangedor dizer. Quem que está preso dessa grande operação aí, dos grandes nomes aí essa operação aí que o senhor acabou de falar, quem que está preso atrás das grades? Várias pessoas. Fala uns 2 nomes pra gente. Não sei o nome de ninguém, não. Várias pessoas que eu não sei o nome. Esse é o maior combate à corrupção que o PT fez. Chega a ser constrangedor. Bilhões apreendidos. Quem está preso? Bilhões bloqueados. Mas que bandido está preso? Vários, pessoas envolvidas com o PCC, com o crime organizado. Me fala o nome de Deus. Não, eu não sei o nome dele de cor, não. Tem que saber o nome para uma operação. Claro. Você acha que não foi uma operação relevante? Delúbio Soares, José Disseu, esse pessoal estava todo preso dias atrás. Estão todos eles agora soltos. Cumpriram pena. Quando eu viro... Cumpriram pena, você quer que fica preso assim pelo resto da vida? Não deu os 40 anos, não. Chega a ser constrangedor. Mas ninguém fica preso 40 anos no Brasil, não. Chega a ser constrangedor. O cumprimento de pena é integral? Chega a ser constrangedor quando eu pergunto o seguinte sentido: quem dessa grande operação está preso que de alguma forma é ofensivo aqui a nós que estamos aqui fora? Não tem o nome. O tráfico de drogas não é ofensivo? Não, eu não sei nome. Não, mas o senhor não sabe o nome. Dá o nome de um traficante preso aí, grande, que foi nessa operação que o senhor falou. Você não sei o nome. Então não sabe. É isso que eu estou querendo dizer. Está divulgado, são pessoas ligadas ao PCC. É a maior... Não sabe o nome. Tem que combater o PCC. Não sabe o nome. Não, eu pego na internet, o nome é importante. Vamos pegar na internet. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é muito constrangedor querer aliar segurança pública do governo do PT de alguma forma, ao governo Lula, dizendo que está prosperando. Nós estamos numa era de impunidade, nós estamos numa era de uma PEC que tenta desidratar governadores. Nós estamos em uma era em que o Congresso Nacional está tentando agora pautar, o Gumota diz que vai fazer isso, para concentrar mais poder aonde? Lá em cima. E nós sabemos do que o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, é aliado. Só que se você falar isso, amanhã você está jogado no inquérito de ofício e é julgado de origem lá no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho medo nenhum disso. Eu falo o que eu penso, não tenho um pingo de medo de ser responsabilizado. A direita que tenta se vitimizar, numa covardia tremenda, com medo do que você tem. Com medo do que você tem. Sabe por que eu tenho senhor medo? Bolsonaro, o Bolsonaro defendia o brilhante Ustra, que torturava mulher grávida. Torturava mulher colocando rato na vagina dela. Sabe qual que é a grande diferença que Você nós tem temos? uma pessoa que defende a ditadura, é o Bolsonaro. Você sabe a grande Não diferença adianta que se nós temos? vitimizar por A isso. grande diferença que nós temos Pois é. é essa, Paulo, a resposta que o Bruno acabou de dar. Eu não tenho medo de pensar o que eu quero. Sabe por que o Bruno não tem medo? Ele acabou de dizer? Porque ele é de esquerda. Você sabe por quê? Porque ele se posiciona de esquerda. Nunca teve E ninguém aí de esquerda é o preso grande- no Brasil? Aí é o grande... Por falar o que pensa, não. Só as pessoas de direita agora estão sendo responsabilizadas. Eles estão sendo presos porque falou E o que agora- pensam ou porque tentou golpe? Não, porque falam o que pensam. Ah, é? O Aí Bolsonaro eles- é porque falou o que pensa. Aí passa o verniz de democracia ali, prende por outras coisas. O Bolsonaro pra poder falou o que colocar atrás pensa e das foi grades. preso. Então a grande diferença é essa, do advogado mais vinculado à parte da esquerda, que não tem medo de pensar o que fala, e eu tenho medo de pensar o que eu falo. Você sabe por que eu tenho medo? Porque eu estou aliado ao espectro político de direita. E o espectro político de direita, há uma criminalização do que ele diz num país que se diz que tem liberdade de expressão. Nós estamos vendo deputados, pelo que falam, sendo colocados em inquéritos e sendo ameaçados de perder o mandato. Essa é a nossa grande diferença. Esses são os dois Brasis que nós temos. Eu vou falar qual que é a Do grande lado diferença esquerdo, aqui. nós temos uma pessoa de esquerda que se diz que não tem nenhum problema e não se sente acuado para dizer o que pensa. Agora, eu digo para você, eu tenho medo. Porque eu tenho clientes de direita também que podem perder mandato, que podem ser presos. Sabe por quê? Pelo que eles falam. Essa é a diferença. A capa do processo hoje, ela importa na cúpula do judiciário. A capa do processo hoje, ela importa na Suprema Corte. E essa é a diferença. A democracia... isso, por favor, para alguns telespectadores. Que não Você estão quer que eu dou entendendo um grande exemplo? essa simbologia. Deputado de direita, pela mesma coisa que ele fala no seu espectro, dentro do Congresso Nacional, ele é jogado dentro do inquérito. Quer um exemplo? Urnas eletrônicas. O Flávio Dino, lá para 2015 para trás, foi um fiel, mas um fiel, crítico às urnas eletrônicas, inclusive dizendo que tem provas científicas de que as urnas são falhas. O Flávio Dino está em algum inquérito? O Flávio Dino responde criminalmente? Não. Ele ganhou uma promoção. O que o Daniel Silveira falou para ser preso? Deputado no mandato, não concordo Então, com o que que ele disse, falou? mas deputado no mandato. Então, não no mandato, importa. que ele Imunidade falou? parlamentar, artigo 53 da Constituição. Ou então nós vamos rasgar a Constituição. Não importa. Não importa. Sim. Não importa. Imunidade parlamentar. O pessoal estava lamentando o voto e assassinato opinião. do Charles Kirk. Voto E eu faço e coro, opinião. lamento também. Quando matou a Marielle, o Daniel Silveira fez o quê? O que o Daniel Silveira fez? Não importa, ele é deputado federal.
Lá no artigo 53 fala que o deputado federal, pelo que ele diz, ele tem imunidade de voz, voto e opinião, civil e criminalmente. Pode defender, inclusive, a morte de alguém? Civil e criminalmente. Imunidade parlamentar, está lá escrito. Pode ou não pode? Imunidade parlamentar, eu vou ser bem claro. Imunidade parlamentar. Não pode ser, não pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelo que diz, pela sua voz, pelo seu E voto. Tem que ter imunidade processual imunidade. também com a PEC da blindagem? A imunidade. Não é a PEC da blindagem, não é a PEC da democracia. Você sabe por quê, Bruno? Você sabe por quê? Me diz um deputado. Igual o deputado da motosserra lá no passado, que foi beneficiado? Me diz um deputado de esquerda, me diz que está no inquérito ameaçado de perder o mandato aqui em Goiás. Fala para mim. Mas Ou no Brasil? não tem nenhum fazendo bobagem, velho. Ah, não tem nenhum fazendo bobagem? Não. Então todo mundo Qual? tá certinho? Qual Todo tá mundo fazendo beleza bobagem? da direita? Qual tá Tá fazendo tudo bobagem? beleza? Não, a bobagem, sabe qual que é Qual ser a tá fazendo bobagem hoje? bobagem? A bobagem hoje é ser de direita. Tá, vou te dar um A exemplo. PEC da blindagem Eu vou é a te PEC dar da um exemplo do democracia, que para não ficar diferencia. refém do Supremo Tribunal Federal. Eu vou te dar Esse um é o grande exemplo do que problema. diferencia. Teve um coronel do Exército, tenente-coronel, foi ser preso pela Polícia Federal. Que de preto, Paulo. Treinado para defender o Brasil na guerra em qualquer situação. A Polícia Federal chegou lá, ele desmaiou no pé do policial. Desmaiou no pé do policial. Eu fui preso pela Polícia Federal, Paulo. Eu, Bruno Pena, fui preso pela Polícia Federal num hotel lá em Curitiba. Mas pelo que o senhor disse, Pela minha atuação como advogado. mas por alguma coisa que o senhor tenha dito, tenha contrariado interesses políticos? Exatamente. Não, Pela tem minha nada a ver. atuação como Nada a advogado. ver, Eu vou nada- explicar. não, Vou Bruno, explicar. nada a ver, nada a ver. Vou explicar. Polícia Nada a ver. Federal bateu na porta do meu quarto de hotel 5 horas da manhã. Eu não desmaiei no pé dele, igual o coronel do Exército lá. O senhor é valente assim? Sou valente desse É? jeito. Valente O desse senhor fala jeito. baixo, mas quando precisa, o senhor grita também. Do jeito que precisar. Do jeito que precisar. Fui conduzido, fiquei 10 dias preso. Convido a assistir o meu interrogatório pela delegada. Questionando o que eu recebi de honorário, que ela considerava alto. Considerava alto. Ela falou que era lavagem de dinheiro. 10 dias depois, eu fui solto, não fui denunciado, o inquérito foi trancado, foi arquivado. Sem baixar a cabeça, sem convidar a delegada para ser minha vice, sem pedir desculpa, fui lá e defendi e demonstrei minha inocência. Sendo de esquerda, sem ter praticado crime algum. Eu fiquei 10 dias preso e não fica aqui me vitimizando que tem uma perseguição da esquerda. Mas não tem. Fui e Mas não tem. utilizei. Mas não a tem, Bruno. esquerda foi torturada e assassinada, Mas não tem. estuprada nesse país. Você misturou todos os assuntos. Vamos A ser objetivos. esquerda foi perseguida no Brasil, foi Peraí. assassinada. Ô, Paulo, não tem um militante de direito preso, torturado nesse Peraí. país como teve na Ô, ditadura Paulo, militar. você ué. misturou tudo. Quem é que matou Marielle? Um deputado de direito. É? Ah, Quem? foi? Ele fez campanha para a Foi, direita na ué. época, Ué, lá, ele era aquela do camisa PT? da Dilma na época? De quem que ele era? Não, eu- De que partido que ele era? Ó, não, pera aí. Ô, Paulo, deixa eu botar as coisas nos seus devidos lugares. O Frazão Peraí, era de só- qual só- Só partido? um minutinho. Deixa eu botar as coisas nos seus devidos lugares. Primeira coisa, o que o Bruno falou aqui do caso dele específico não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando. Só reforça a tese que eu venho dizendo. Primeiro, quando houve esse fatídico caso, que deve ser, de fato, apagado da história, né, da advocacia nacional, do Estado de Goiás, inclusive foi um dos primeiros a me manifestar, liguei para a defesa do Bruno, me coloquei à disposição, porque foi um absurdo, foi um absurdo tremendo, tanto é que a justiça foi feita. Porém, por que o Bruno estava tranquilo? Primeiro, ele sabia que ele estava sendo julgado, que teria direito ao recurso, tanto é que houve recurso e um desses foi concedido. Ele sabia que ele podia sair do TRE de DF e ir para o TSE. Ele sabia que ia ter direito ao devido processo legal. Não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos dizendo aqui. E me solidarizo com ele, me coloquei à disposição, humildemente, não sou absolutamente ninguém, mas eu me coloquei à disposição também para poder somar forças nesse caso, que foi um caso que tem que ser apagado de Vai fato. ter sempre minha gratidão Agora, por isso. o caso do lado de cá, nós estamos falando justamente o contrário, de pessoas sendo responsabilizadas, que estão sendo julgadas direto no Supremo Tribunal Federal, que pegam um batom, escreve no status que só jogar ali uma água de pressão, por exemplo, e sai, que foi o que aconteceu, que está com 14 anos, mãe de família, mãe de 2 meninos, entende? Mãe de esposa, mãe. Não tem proporção nenhuma uma coisa com a outra. Inclusive, ela não tem direito a recurso. Porque você vai sair do Supremo, vai ser julgado por quem, Paulo? Pela NASA? Por quem? Me diz. Então, são casos diferentes, são casos distintos. E volto a afirmar, pessoas de direita que estão sendo julgados lá em cima, direto no Supremo, essas sim estão desesperadas. Elas sabem que não têm direito a recurso. E está havendo encarceramento em massa. Para quê? Que ano que vem não tenha representante de fato da direita nas urnas. Eu gostaria de entender, e queria que os senhores me ajudassem, Pois não. que a gente acompanhe, como qualquer cidadão, tudo que acontece, né? Eu procuro acompanhar, pelo menos.
Perdeu o Mané. Quem é que disse isso inicialmente? Ministro Barroso. Tá. Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Perdeu o Mané. Quem é que disse depois? Quem é que disse depois? Teve uma moça que A Débora. escreveu. Débora Santos. Escreveu na Por que com Barroso não aconteceu nada e a frase é a mesma que Débora escreveu, parafraseando Barroso? Por que com ele não aconteceu nada e com ela aconteceu? Porque são contextos diferentes. Ah. Você pode pôr fogo num carro na rua porque você ficou insatisfeito com a cor daquele carro. Tá, e Barroso estaria insatisfeito com o quê? Aí isso, eu vou concluir o raciocínio. Isso é um crime de dano. Agora, você pode pôr fogo num carro pedindo a intervenção dos militares na democracia porque o seu candidato perdeu. Não, mas a frase aí era isso a mesma. é uma tentativa de golpe. A frase era a mesma. Então, mas num contexto de manifestação que pedia a intervenção dos militares. Ela foi condenada não por escrever na Estátua da Justiça. Ela foi condenada por estar numa manifestação que pedia a intervenção dos militares. Pediu o fim da democracia. Mas a concordo frase é com a a mesma. pena que ela recebeu? Não concordo com a pena que ela recebeu. A mesma coisa o manifestante que pegou o relógio que veio de Dom João VI, jogou ele no chão. Pois é, mas Ele não foi condenado agora, por isso apenas. Ele foi condenado pela tentativa de Agora golpe. que Barroso deixou o STF, numa entrevista que ele concedeu, ele disse que uma coisa que ele se arrependeu de ter feito foi ter dito isso. Assim como ele disse também, em outra ocasião, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é próprio de um ministro? Está absolutamente errado. Ele pode falar coisas que o povo não pode falar? E depois, Paulo, inclusive, ele ainda fala perdeu o Mané, não amola. Então, assim, o ministro Barroso, por exemplo, é uma sucessão de atos. Aí vamos lá, de novo, isso é conduta de ministro? Não é conduta de ministro. Saudade quando os ministros nós não sabíamos o nome. Nós sabemos o nome de todos. Outra coisa, você se sente, e me desculpa a expressão que eu vou usar aqui, Paulo, mas você se sente confortável em ser julgado por imparcialidade, ou ser julgado, né, com total tipo de isenção por um ministro que dias atrás disse que você que vai ser julgado é a personificação do demônio, do diabo? Esse ministro julgou o réu. E esses foram os adjetivos que ele deu. É isso mesmo? Será que ele vestiu a capa de ministro e a partir daquele momento deu um reset na memória dele? E tudo que ele falou pode ser voltado atrás e apagado? Então, Paulo, mais uma vez, o julgamento de exceção no tribunal que foi feito com as regras alteradas durante o jogo para pegar uma pessoa só. Posso fazer uma pergunta, Paulo? Sim, por favor, rapidinho. O Delúbio, quando ele foi julgado pelo STF, ele tinha foro de prerrogativa no mensalão? O Delúbio Soares. Eu não ele foi julgado pelo STF, na ação penal 470. Foi sede recursal, foi na ação penal 470? Na ação originária, na ação penal 470. Não. Sem foro, ele foi julgado pelo STF. Era tesoureiro do PT. Então não é um tribunal de exceção, há precedentes. Só esse registro que eu queria fazer. Tá bem, vamos correr, que está indo embora. Vamos colocar aqui, vamos à frente agora na lauda 8, por favor, lauda 8. Porque a gente tem a fala aqui do ministro Edson Fachin, que tomou posse agora como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Em seu discurso, Fachin defendeu a democracia e disse que o judiciário não deve ser submisso a ninguém. Eu quero ouvir de Fachin, depois quero ouvir os senhores aqui sobre os trechos da fala dele. Vamos ver. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção. Muito bem, estou acompanhando aqui, porque eu printei aqui essa fala, né, do Fachin, tem mais algumas coisas até que eu printei. Quero ver os senhores, começando então pelo Vitor Hugo, e vamos correr que o tempo já está se esgotando. Quando o Fachin diz aqui, nessa frase dele, que um judiciário submisso, seja a quem for, mesmo que ao populismo, perde a sua credibilidade. Aí eu quero saber a quem ele estaria exatamente se referindo quando ele fala de populismo. Acho que ele tem que falar que ele tem que fazer um raciocínio, né, Paulo, as pesquisas que tem feito aqui no Brasil, em que a maioria dos brasileiros entendem, por exemplo, que existe uma ditadura do judiciário. Eu acho que ele tem que fazer uma autocrítica agora quanto presidente do poder, de saber qual que é o caminho da verdadeira pacificação. Eu acho que ele tem que fazer uma autocrítica se na gestão dele nós ainda teremos um ministro
e anula todos os outros demais que causam uma cisão com a principal potência mundial, que faz trocas aqui com o Brasil, que vende, compra e tem uma relação harmoniosa que foi estragada agora. Eu acho que o ministro Edson Fachin tem que olhar para frente e ver se a postura do antigo presidente e dos demais realmente pacifica o nosso país. Pois é, mas quando ele fala em populismo, ele se refere exatamente a quem? A Bolsonaro ou a Lula? Eu acho que deveria se referir a quem colocou ele lá, um governo populista, né, que inclusive continua com as mesmas práticas, quem colocou ele no assento e o porquê colocou ele no assento, mas realmente ontem deu para perceber a gratidão que o Lula tem por ele, até porque o Lula ele só está hoje na presidência, ele só está no poder por causa desse presidente do Supremo Tribunal Vou colocar Federal. mais um trecho da fala e o senhor comenta as duas. E ele continua dizendo aí, a prestação jurisdicional não é espetáculo, exige contenção. Ele estaria se referindo, ato falho, a Alexandre de Moraes? Não, o que eu acho? Ele tem se referido à opção constitucional que o Brasil adotou. O judiciário, Paulo, é o único poder da República que não é eleito. Em outros países do mundo, o judiciário é eleito. E por que o judiciário não é eleito no Brasil? Para garantir a sua independência, inclusive da opinião pública. Por isso que o ministro Fachin fala que não pode ser submisso, inclusive, ao populismo. O magistrado, e eu concordo com o Vitor Hugo quando ele faz críticas ao Barroso, a Loman, inclusive, proíbe o magistrado de ter militância política. Então, quando ele fala que derrotou... É a lei orgânica do magistério. A lei orgânica da magistratura. Então, quando o ministro fala que derrotou determinada força política, coisa do tipo, está errado. Eu acho que o judiciário tem que agir com independência e julgar de acordo com o que manda a lei, independente da opinião pública ou de pressão, seja dos Estados Unidos, querendo pressionar as decisões, seja da própria população local. Eu fiquei com dúvida, não sei se é algum déficit cognitivo, mas eu falei, mas a quem ele está se referindo aqui quando fala de populismo, quando fala de contenção, que é uma coisa que na imprensa, inclusive, foi tratado com bastante ênfase, que espera-se de Fachin que ele contenha essa história do STF, né, de protagonizar tudo, né? Quer ver um exemplo? O Barroso uma vez fez uma live com o Felipe Neto. Acho que isso não é papel de ministro. Eu acho que o ministro Fachin acerta quando fala que a justiça não pode ser espetacularizada. Sim, não pode se transformar num espetáculo. Eu não mas acho por que ele essa tá preocupação dele se isso não estivesse acontecendo? Acontece da primeira à última instância. Acontece? Acontece da primeira à última instância. Tá bem. Vamos correr, porque nós estamos chegando nos últimos minutinhos do programa e eu quero falar um pouco mais, né? Você que de repente ligou o televisor depois de a gente ter começado o programa, claro, deve ter observado, né? Cenário novo, tudo novo, o nome do programa também é um tanto quanto diferente. Isso tudo se deve a um planejamento que foi feito há 5 anos pelo presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, que os senhores conhecem bem, e estão aqui por causa dele que comprou essa ideia desde o início, né, e fez com que o governador Ronaldo Caiado, inclusive, entendesse, né, o governador entendeu sem que o Júnior precisasse convencê-lo, mas o governador entendeu, e tanto que estamos aqui no ar, né, falando livremente, abertamente sobre política. Mas esse estúdio novo que a gente está ocupando aqui, como eu disse, surgiu da ideia, né, do Reginaldo Júnior, porque aqui nesse local onde nós estamos agora, era um local de descarte, digamos assim, de coisas velhas, de sucata, aparelhos quebrados, estragados e tal. E ele comentou com a nossa equipe, agora há pouco, mais cedo um pouco, ele falou um pouco sobre essa ideia que está ganhando corpo cada dia mais, sobre essa nova fase da Agência Brasil Central, da TV Brasil Central e das rádios Brasil Central AM e FM. Vamos ouvi-lo. 12 novos estúdios, quando eu cheguei aqui tinha apenas um funcionando, então hoje a Brasil Central tem 12 estúdios e nada melhor do que começar um projeto que já é sucesso, na verdade, que é o Boa Noite Goiás, que está se transformando em Boa Noite, por causa do nosso crescimento no YouTube, crescimento nas redes sociais. Ele é um programa que ele vai da Brasil Central, de Goiás para todo o Brasil. Então temos muito orgulho em criar o 12º estúdio e, se Deus quiser, até o final do ano já teremos 15 estúdios funcionando na TV Brasil Central, que eu tenho certeza que é a emissora de televisão pública que mais cresce no Brasil. Tudo de mais moderno está sendo aplicado em todos os estúdios da Brasil Central. Esse estúdio ele começa com câmeras HD e nos próximos dias ele vai se transformar com câmeras
nós vamos trabalhar com câmeras robóticas. Mostra que a gente está investindo em equipamentos para que todos os seres humanos que trabalham aqui tenham melhores condições de trabalho todos os dias. Para nós, Brunelli, é muito importante recuperar espaços, modernizarmos, termos um olho sempre à frente. E recuperar esse espaço que ficou ocioso por muitos anos, ao mesmo tempo contando com a presença de um jornalista de credibilidade ímpar, como o Paulo Berings, é algo incrível. Então, esse estúdio aqui é a prova de que é possível, sim, dentro do que a gente vem pontuando, termos um trabalho sério com o uso do dinheiro público e também aproveitando espaços que já existem e que podem e devem ser aprimorados. Então, como diretor, eu me sinto orgulhoso de estar inserido nesse projeto liderado vitoriosamente pelo presidente Reginaldo Júnior. É isso, né? Faltou o Daniel, né? Daniel Santana, que é o gerente de TV, também falou com a gente. Temos a fala dele aí separada? Não, porque então vamos colocar o Daniel também, Daniel Santana, que é o gerente de TV que está acompanhando tudo, né? Vamos ver. É um fato extremamente importante a gente conseguir revitalizar esse estúdio que estava parado aqui já há muitos e muitos anos. Na verdade, desde quando foi entregue em governos anteriores, é um estúdio que nunca havia sido utilizado da maneira correta e recuperado nessa gestão do Reginaldo Júnior, agora um estúdio moderno, um estúdio que vai abrigar um dos principais programas da casa, que é o Boa Noite, um programa com um jornalista como o Paulo, que tem história no estado de Goiás e que vem para somar muito com a nossa programação, vem para dar mais condições para que a TV Brasil Central continue produzindo seus programas, para que ela continue se modernizando, pensando sempre no telespectador. Então, fico muito feliz da gente estar finalmente inaugurando um espaço como esse aqui, no Parque Santa Cruz, depois de ter levado a televisão para o Oscar Niemeyer. Aqui também as coisas estão melhorando, estão sendo reformadas, revitalizadas, tudo pensando numa Brasil Central melhor e maior. A gente vê o final, né? Vê a parte já está funcionando, já apresentadores, já jornalistas, mas por trás disso tem muita gente trabalhando. E aqui tem 2 semanas que o pessoal está dia e noite trabalhando para deixar tudo funcionando. É um estúdio que ficou independente, estava um tempo parado já, mas agora voltou a ponto de bala. Legal. Tá bom, e esse ponto de bala aí quem falou aí foi o nosso Anderson, que é conhecido, né, por Panela, né? O nosso querido Panela, né? Ele, o Chiquinho, todo mundo, a Zaf, enfim, em nome do Panela, eu também quero cumprimentar todo mundo. Está aqui o Raulino, nosso mestre Raulino, há 38 anos aqui, né, Raulino? 38, ali está o Aguinaldo, né? E tanta gente no áudio também, enfim. Café? Jafé, ô Jafé. Diz com coisa feia, justo com um nome bíblico desse eu vou errar. Mas agradecer a todo mundo, né, que faz parte desse projeto todo, né, que trabalha. Está ali também na coordenação a nossa Heloísa e a Heloísa Caut, e todo mundo que faz parte desse grupo. A Juliana Junqueira está lá corujando o bebê dela, mas joga a tarefa de volta também para a nossa equipe. Agradecimento a todos, parabéns a todos, parabéns ao presidente Reginaldo Júnior pela coragem, né, de fazer o que ele fez. Porque aqui, o senhor conhece bem essa história, mais do que o senhor, porque ele ajudou naquele período, como advogado que as críticas, né, ridículas que se faziam, né, que estava jogando dinheiro fora, que não sei o quê, só está crescendo. A Brasil Central cresce todos os dias. Aqueles detratores, né, que retrocederam humilhados, como diz a Bíblia, né, depois de tanta bobagem que eles falaram, e vão continuar falando, né? Infelizmente é próprio do ser humano. Mas foi bom, né, Paulo, que tudo foi arquivado, não tem absolutamente mais nada que paira de dúvidas sobre as boas intenções da gestão para crescer e fazer crescer, né, a TV Brasil Central, a Agência Brasil Central. Isso é um atestado, né, de caráter muito grande. Eu acho que isso é importantíssimo e agora, superada essa fase, está aí. Todos os estúdios reinaugurados, o tamanho e o corpo que a TV tomou, realmente vocês estão todos de parabéns. Parabéns presidente Reginaldo Júnior, pelo governador, pelo vice-governador e a todos, né, que colocaram energia nesse projeto que realmente é invejável e é singular. Ok. Eu agradeço, né, pelas suas palavras e agradeço pela sua presença também. A gente tem que encerrar o programa já. Vitor Hugo, advogado, tem um telespectador. Cheguei agora. Quem são aí os debatentes? É o Davi Grangeiro.
Lá vem está aqui, doutor Vitor Hugo, brilhante advogado eleitoral. Obrigado por ter vindo. Agradeço, Paulo, a você, a toda a equipe que está aqui por trás das câmeras, aos telespectadores, ao doutor Bruno Pena. Sempre digo que quando eu tenho que me preparar mais, viu, para poder debater com ele. Então a gente sai maior do que entra. É um grande advogado, um grande jurista, um grande parceiro aí de advocacia. Verdade. Doutor Bruno Pena, outro brilhante advogado eleitoral também. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Paulo. Para mim é uma alegria estar aqui na TBC, como eu disse. Queria parabenizar o nosso presidente Reginaldo Júnior pela gestão exitosa que tem trazido aqui. E para mim é uma honra muito grande estar com o doutor Vitor Hugo aqui também, um grande advogado, um advogado aguerrido. E aqui a gente mostra que é possível divergir sem se agredir, discordar sem odiar, travando sempre o bom debate. Obrigado. Claro, cada um defendendo o seu ponto de vista. Claro. Não é? Que é o bom do debate. É isso, né? E você em casa formando a sua própria opinião. Obrigado aí pela companhia. A gente volta amanhã com mais um programa que a gente pretende levar também até você com debates de ideias, né? Como diz nosso querido Rafael Vasconcelos, quem briga são as ideias, né? Exatamente. O ser humano nunca, né? O homem nunca, né? As ideias é que tem que brigar. E ideias brigaram. Você teve com certeza alguns esclarecimentos assistindo a esse programa. Abraço a todos. A gente volta amanhã. Até lá. Mãe, o que você quer ganhar de aniversário? Sabe, filha, eu quero ganhar. Não se vê em loja nenhuma. Não se vê na vitrine. Nem entra em promoção.